Bom, irmãos, vamos iniciar então a segunda parte da nossa aula. Então, como eu falei para vocês, a filosofia pré-socrática está em cima de 4 pilares, né? Cosmos, Physis, Logos e o tal de Arqué. O que é Arqué? O Arqué é o princípio. Então, quando eles perguntam... Pode repetir essas palavras? Deixa eu escrever aqui. Logos, cosmos, caneta tá. Logos, cosmos, Physis, de físico, né? E Arqué, A-R-C-H-E. Escreve Arché, mas se lê Arqué. Arqué é o arco. Já ouviu falar? É do arco da velha. Já ouviu falar esse termo? Arco da velha, porque é arque, é antigo, né? É do princípio. Então, Arqué é quando se quer saber sobre o princípio. Então, essa filosofia pré-socrática, ela está em cima desses 4 pilares. Logos, cosmos, Physis e Arqué. Bom? Questionando sempre a origem de todas as coisas. Depois do Sócrates, nós falamos aqui, do Platão, né? Que é o do mito da caverna. Nós temos o Aristóteles. Lembra que o Platão foi aluno do Sócrates, tá? E o Aristóteles foi aluno do Platão. Geralmente, um filósofo, embora aprenda com seu mestre, eles não acompanham em tudo os seus mestres. O Platão já teve alguns pensamentos diferentes de Sócrates. E o Aristóteles já tem alguns pensamentos diferentes do Platão. Eles vão se evoluindo cada vez mais. Dependendo da perspectiva, se é evoluindo ou involuindo, né? Depende de que lado, né? Mas, no caso do Aristóteles, ele evoluiu. Por quê? Ele falou o seguinte: não, esse negócio de mundo de ideia, Platão estava maluco, cara. Tem até um desenho muito famoso, né? Que eu até mostrei para vocês, que está o Platão e o Aristóteles andando, o Platão apontando para cima, que diz que do mundo das ideias, e o Aristóteles faz assim, ó. Ele diz que não é lá em cima. O Aristóteles vai dizer, as coisas reais, elas não estão no mundo das ideias, mas as coisas reais, elas estão diante dos nossos olhos. O Aristóteles vai dizer que não existe negócio de mundo das ideias. O que existe é a coisa. E quem está observando? Então, isso lá na frente, já aqui no século XVIII, o Immanuel Kant, ele vai usar essa mesma teoria do Aristóteles, né? De dizer que as coisas estão diante de nós, né? Só que, uma vez que o Aristóteles está dizendo que a coisa está aqui e eu observo a coisa, né? Então, eu tenho que ver o que é a coisa. O Kant vai dizer, não, o problema nosso é que você fica olhando para a coisa. Mas vai depender de quem está olhando a coisa. Porque eu vou ver uma coisa e outra pessoa vai ver outra, dependendo das informações ou histórico de vida que ela tem. E é uma realidade, né? Se eu pegar qualquer um de nós aqui e pedir para observar alguma coisa, um objeto, né? Aí você tem um objeto real, é o que o objeto é. Então tem o objeto real, tem o objeto observado, é aquilo que cada um dos irmãos estão vendo. E se eu pedir uma descrição desse objeto, cada um vai dar uma descrição diferente, porque cada um vai observar algo diferente no objeto. E tem então o objeto construído, que é aquele objeto que vai ser construído na minha mente a partir daquilo que eu observei. E nem sempre o objeto construído, isso é a filosofia kantiana, tá? É metafísica. Ele vai dizer que nem sempre aquilo que eu vi é o que o objeto é. Porque se cada um está vendo uma coisa diferente,
O objeto real é uma coisa, o objeto observado é outro, o objeto construído a partir desta verificação é um outro objeto. É bem legal isso aqui, é a hora da metafísica, né? Vocês ainda não tiveram metafísica, vocês vão chegar lá. Isso aí pode ser aplicado na palavra. Oi? Isso aí pode ser aplicado na palavra. Pode. A hermenêutica, exegese, né? Eu já tive. Mas aí a questão já é da questão textual, né? Você vai, é crítica textual. Você vai olhar o texto e vai fazer a interpretação do texto. Agora, eu também não posso fazer uma interpretação absurda. Eu não posso pegar um termo e dizer, isso aqui é isso aqui. Não, mas por que está dizendo que é isso aqui? Se no dicionário está dizendo que é isso, só pode ser isso aqui, não pode ser outra coisa. Claro que as palavras, elas evoluem, né? As palavras, elas mudam. Ela é dinâmica. Como é que diz? As palavras são dinâmicas. A língua é dinâmica. A língua ela é viva, ela é dinâmica. Tem o mesmo sentido, mas tem palavras diferentes. Agora eu preciso fazer um estudo para saber lá naquela época o que esta palavra significava. Porque nós temos palavras na nossa língua que hoje não existe mais. Até usei o exemplo aqui de vossa mercê. Quando chegaram os portugueses no Brasil, um tratava o outro, vossa mercê, vossa mercê. Aí os negros africanos, que não falavam português, estavam aprendendo outra língua, né? Então eles não conseguiam falar vossa mercê, então eles falavam vó-me-cê, vó-me-cê, vó-me-cê. Do vó-me-cê, já quando chegou Dom Pedro, Dom João VI, já tinha virado, era vó-me-cê e ficou você. Você. Aí o tempo foi passando, agora vai lá em Minas Gerais e fala você. E lá na terra da minha sogra lá, não fala nem você, nem você, fala você vai. Então o você vai é o vossa mercê, de 1500 anos. Ou 500 anos atrás, da época de 1500. Então a língua é dinâmica. Nós estamos falando de 500 anos. Olha como é que mudou. E a palavra de Deus tem 4, 5 mil anos ali, para você pegar. Gênesis, por exemplo, ou a época de Moisés. Moisés foi 1700 antes de Cristo. O Abraão foi bem antes, né? Mas Gênesis, quem escreveu foi Moisés, foi 1700 antes de Cristo. A não ser o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, né? É mais antigo do que o livro até de Abraão. Ou o livro de Abraão, não. Abraão não escreveu o livro. A história de Abraão. Porque o Jó, ele viveu na época dos patriarcas, porque ele oferecia sacrifício para os seus filhos. Por isso que a gente sabe, né? Então é o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Quem escreveu? Não sei. Alguns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi o próprio Jó, outros dizem que já foi escritores mais da época do cativeiro, enfim. Mas é o livro mais antigo, tá? Então fica gravado aí, não é a nossa matéria, mas... De onde esses homens tiraram essa ideia, do sacrifício, se você não era determinado, ainda não era determinado por Deus? Sacrificar. Não, já tinha sim, os filhos de Adão sacrificavam, né? Caim e Abel. Não, foi Deus. Com certeza, foi. Foi, já foi passado de pai para filho, né? Quando Deus matou, quando Adão e Eva pecaram, Adão quis dar o jeitinho dele fazendo uma tanguinha de folha. O Senhor falou: onde é que tu tá, meu irmão? Eis que eu ouvi tua voz e temi. Você comeu da fruta que eu te mandei não comer? Foi a mulher que tu me deste, né? Já botou a culpa na mulher, sempre assim, né? Seu nome mesmo é, irmã? Yasmin. Eu sabia que era um nome assim tão... Ela é tão assim, né? Quietinha. Parece minha filha que é bem assim. Então, né, Yasmin? Então, sempre a mulher, tadinha, né? Não tem nada a ver. Mas Deus, então, trouxe uma solução dele. Qual foi a solução de Deus? Já mostrando que para livrar essa humanidade perdida, um inocente tinha que derramar o sangue pelo culpado. E Deus ali imola um animal, sacrifica, tira o couro,
Não sei de que maneira que Deus fez isso, tá? Mas fez. E fez uma roupa com a pele daqueles animais. Eu não sei se foi só um, que para fazer para os dois, né? E fez. E a roupa para eles vestirem. Então, Deus que proporcionou uma solução. Adão tentou, mas continuou nu. Não que, embora Deus tenha os vestido, eles não tenham continuado nu, vai continuar. Mas a parte espiritual do evento é que Deus proporcionou um recurso, já profetizando que um inocente deveria morrer pelo culpado. E Deus mesmo falou assim, vou colocar inimizade entre a tua semente e a sua. Esse tua e sua, ele está falando com a serpente e a mulher. Vou colocar inimizade entre a tua, Eva, semente, e a sua, só serpente miserável. O fruto dela vai pisar a sua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Pisar a cabeça é que vai esmagar o pecado, mas vai receber a cruz. A mordida é a cruz. Entendeu? Então, irmãos, o cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. E Apocalipse vai dizer que o evangelho não começou a partir de Jesus. O evangelho é eterno. Está lá em Apocalipse. O anjo que saiu proclamando o evangelho é eterno. O evangelho, ele é evangelho desde a eternidade. Desde quando criou o mundo, Jesus já existia. Sim, tudo foi feito por ele. Mesmo antes de Jesus morrer, varão, ele já tinha sido morto. Sim, no projeto de Deus já tinha. É o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Entendeu? Ele já tinha sido morto no sentido de que já estava no projeto de Deus. Né? Aquela passagem de Isaías, quem há de ir por nós, eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías dizendo, é uma profecia. Quem há de ir por nós, e a gente sempre vê essa pluralidade da trindade, né? A primeira vez foi quando Deus vê que Adão pecou e disse, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Um de nós. Nós quem? Pai e filho. Se eles não tivessem pecado, a gente não estaria aqui dando aula hoje, né? Não, eles seriam eternos. Sim. Como Deus, né? Deus falou, não vou. Mas o projeto de Deus era fazer do homem aquilo que Satanás quis ser. Ele quis ser igual a Deus. E ele foi expulso do céu por causa disso. E Deus falou assim, só de birra eu vou fazer um igual a mim. Imagem e semelhança. E a ira de Satanás contra nós é por causa disso, né? Porque nós somos o que ele queria ser e não é. E você falou tudo. Deus fez Adão e Eva. Deus criou, né? Adão e Eva para nunca morrer. O nosso corpo, ele participa por um processo de regeneração celular que você corta, ele se cura. É para não morrer nunca. Só que o pecado trouxe o mal. E a gente envelhece. Vem dor, vem tudo, não presta, né? Mas é mistério que isso aconteça. Mas no dia que ele vier, nós seremos como ele é, né? Nós vamos ser transformados. Essa é a nossa esperança, a esperança da igreja. Tá bom? Então, o Aristóteles vai dizer que a felicidade só pode ser alcançada pelo homem quando agir conforme a virtude que o distingue dos demais seres, a razão. No entanto, embora compreenda que a contemplação intelectual seja uma condição necessária para alcançar a felicidade, não é uma condição suficiente. Para que o homem atinja a felicidade, deve praticar outras virtudes que possibilitam o bem-estar material e social. Sempre aquela coisa da virtude, né? Virtude é você viver uma vida de bem com todos, respeitando, honrando as pessoas, honrando o próximo. Então isso você pode ver que todos os segmentos filosóficos, sejam ocidentais ou orientais, que é muito mais antigo do que o filosófico aqui helênico, que é o nosso caso que nós estamos tratando, se você pegar o confucionismo, o taoísmo, o hinduísmo, né, que você sabe que Varanasi, lá na Índia, a cidade de Varanasi, que é aquela cidade que tem lá na beira do rio Ganga,
Ganges, né? O rio Ganga é uma entidade, né? E nessa cidade de Varanasi, que é a cidade sagrada deles, essa cidade tem 5.000 anos, irmão. É a cidade mais antiga do mundo em questão de renovação de pessoas morando. Nós temos outras cidades. Gaza, por exemplo, parece que é a cidade mais antiga do mundo, assim, né? Mas Gaza ficou um período que ninguém morou. Agora, Varanasi foi uma cidade que sempre teve gente morando. E é a cidade sagrada deles lá. É onde eles fazem ali a cremação dos defuntos e jogam no rio. Aí vai gente lá e bebe aquela água do rio, escova dente naquele rio, toma banho. Diz que aquela água é tão imunda, irmãos, que se a pessoa tomar, se ela for contaminada com aquela água, ela morre em horas. E tem gente que vai lá e mergulha, fica nadando de costa, aquela coisa. Chikungunya é fichinha, mano. Aquilo ali é pior que você mergulhar no valão. A pessoa ali precisa de 370 quilos de madeira para queimar um defunto. Só que eles não têm dinheiro para pagar 370 quilos de madeira. Eles compram 100 quilos, aí o que dá para queimar, queimou. O que não queimou, joga no rio. Eles não queimam leprosos, mulher grávida e criança. Eles pegam, amarram a pedra e jogam no meio do rio. Então, fora os que são queimados na borda, e a cinza e restos são jogados no rio Ganges, que o sonho de todo hindu é morrer e ser jogado ali, né? E à noite fica aquele monte de fogueira acesa dos corpos queimando, diariamente. Até hoje? Vai lá hoje, tem gente... Hoje, Barão, Varanasi, a cidade. Bota lá na internet, no YouTube, você vai ver lá. Vocês são teólogos, vocês têm que ter conhecimento desses fatos aí, né? E você mergulhar no rio Ganga, porque o rio Ganga é uma entidade, né? É um deus. Como era o rio Nilo. O rio Nilo era um deus para o faraó. Por isso que quando Moisés, até falei para vocês em outra oportunidade, quando Deus manda Moisés pegar o bastão e tocar, né? Não, foi ferir, isso aí. Fira, ele feriu. Por isso que ele ficou ensanguentado, porque é como se Moisés tivesse matado o rio Nilo. Porque era um deus. Deus matou. Não foi só transformar água em sangue. Por trás tinha a ideia de matar o Deus. E Deus matou. E era a mesma coisa que chegar lá e matar o Deus Ganga. Eles chamam de Ganga, né? O Ganges. Isso foi coisa que ele não na terra prometida. Como? Foi Moisés que feriu a rocha, por isso ele não na terra prometida. Não, mas ali é outra coisa, né? Ali é outra coisa. Ali não foi nem por ele ter ferido. Se você ler lá em Números, não foi nem por ele ter ferido. Ele não deveria ter feito isso. Ele tinha que ferir a primeira vez, que a rocha é Cristo, né? Só foi uma vez na cruz. Depois era só ele falar que a água saía. O pecado dele, Deus fala. Moisés, a segunda vez, quero água, quero água, quero água. Ao invés dele chegar e falar assim, rocha, que saia água de você. Aí ia sair água. Não precisava Ele pegou o bastão e falou assim, vocês querem água cambada de vagabundo, seu sapato. Falou assim mesmo. Veja. Aí ele diz, olha o pecado dele que foi. Por acaso eu poderia tirar água da rocha? E ele pega e fere a rocha e sai água. Aí Deus na hora fala assim, porque você falou isso, não foi nem por ele ter ferido. Foi porque ele disse que ele proveria água. Mas não foi Moisés que proveu a água. Foi Deus. Mas ele bateu irado. Ele bateu irado, ele não tinha que ter feito aquilo. E ele disse que ele tiraria água, não Deus. Ele tomou a glória de Deus. E Deus fala, você tomou a glória para si. Entendeu? Tem uns detalhes na Bíblia interessantes. Quando Moisés sobe lá para pegar as tábuas da lei, e o povo está fazendo um bezerro de ouro embaixo, e eles dizem assim para Arão, olha o que eles falam para Arão. Arão, faça-nos um Deus, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não volta mais. Na hora, Deus fala com Moisés lá, desce, porque o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Deus fica magoado, porque o povo disse que foi Moisés que tirou eles.
E Deus fala, desce porque o teu povo se corrompeu, vai lá. Tirou toda a glória de Deus. Tirou a glória de Deus. Para fazer o bezerro, aquele freio, Senhor. E a Bíblia fala que Moisés é o homem mais manso, né? E ele é o homem mais manso. Mas não entrou. Mas ele não entrou por causa disso? Foi por causa disso. Porque ele bateu irado. Em Deuteronômio ele vai pedir para Deus de novo. Ele fala, Senhor, deixa eu entrar. E Deus fala assim, não me fale mais nesse assunto. Só levou ele para ver, né? Você vai ver, mas não vai entrar. Eu fiz uma pregação, eu ouvi muita pregação durante o dia. Aí eu pensava que Moisés não entrou porque ele sempre, voltava no pessoal dos israelenses, sempre pedindo desculpa por eles, intercedendo por eles. Pensava que era Não. isso. De tanto ele interceder por eles... Pelo contrário, Moisés tinha um privilégio que ninguém teve. Ah, tá. Ninguém teve o privilégio que Moisés. Tanto é que na discussão Números 12, quando Miriam e Arão, ele se casa com uma negra, né? Uma cuxita, uma etíope, a Séfora, Zípora. Séfora é o nome dela, né? Então ele se casa com ela, era negra. Aí a Miriam começou a discutir com ele porque ela era negra. Você casou com essa neguinha aí, não sei que tipo. Até aí tudo bem. Mas diz a história que ela era linda, né? Irmãos, vamos combinar uma coisa aqui, tá? Eu não sei se vocês sabiam, mas os egípcios eram negros, né? Os faraós, uma grande parte, eram negros. A rainha de Sabá era uma mulata que fez Salomão cair da escada. Era negra. Era cuxita, do mesmo lugar da Zípora. São negros. Né? Então, essa besteira aí de cor de pele, irmão. Eu acho que Jesus era meio black. Eu não sei black. Eu também não gosto de Arão. Não, louro de olho azul não era. Mas não era O mesmo. negócio de Arão foi porque também Moisés, no caso, Não era no branco, caso né? Moisés foi casado com outra mulher que não era israelita. O pessoal desenha. Não, o problema. Cátia, não sei o que está acontecendo. Feliz do senhor estar aqui, né? Ela sempre faz assim, rapaz, é demais. É sempre fácil. Obrigado. Jesus fez essa mulher jogar a forminha fora. É só ela no planeta. Uma peça. Então, aí o Senhor falou para... Enquanto estava discutindo por causa da cor da moça, Deus não se meteu. Aí daqui a pouco Miriam deve ter botado a mão na cintura, e mulher gosta de fazer assim, né? Vira chica. Aí falou assim, e tem mais. Ó, Falou para não, né? por acaso Deus só pode usar você? Aí o Senhor, enquanto estava falando da mulatinha, Deus não falou nada. Na hora que tocou na autoridade de Moisés, o Senhor falou, opa, agora a conversa é comigo. E o Senhor toma a frente e vai falar, escuta aqui, vem cá os dois. Arão e Miriam, dois bonequinhos, vem cá. Eu falo com quem eu quiser, através de sonho, de visões. Porque eu sou Deus, eu falo do jeito que eu quiser. Está lá, Números capítulo 12, depois você vê. Agora, com meu servo Momô, com Momô eu falo do jeito que eu quiser. E olha, com ele eu falo boca a boca, face a face. E o que vocês têm a ver com isso? Eles queriam também que Deus falasse com eles, né? Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Na hora ela ficou leprosa. As duas? A Miriam ficou leprosa. E o frouxo do Arão deve ter se borrado todo, né? Aí Moisés falou assim, Senhor, por favor, livra a minha irmã, não deixa isso... Olha Moisés, ele tinha acabado de sofrer a afronta. Não deixa não, Senhor. Ele falou assim, por acaso um pai que recebesse uma cusparada da filha na cara não faria alguma coisa? Está escrito lá, depois você lê. Aí Moisés intercedeu, Miriam sai de cena, irmãos. Sabe qual a próxima notícia que nós temos de Miriam? Morreu. Eles tiraram dela, ficou 7 dias fora do arraial. E morreu logo em seguida. E sabe o que acontece logo depois? Arão também morre. Aí ela também não. Faraó,
Pelo amor de Deus. Quem não conhece história está fadado a cometer os mesmos erros. Não entra nessa seara de ficar fazendo grupinho contra pastor, contra a autoridade dos nossos líderes. Você não está feliz lá? Faz tua malinha, bebê, e vai embora. O que não falta aqui em São Gonçalo é a igreja. Não faça confusão. Tá? Não faça confusão. Então a gente aprende, né? Pastor, essa questão aí da cor da pele. Fazendo uma pesquisa, que de um casal negro, a probabilidade de nascer um branco, filho branco. Mas de um casal branco, nunca pode nascer um filho negro. Nunca. Nunca pode nascer um filho negro. Mas do negro vai. Então, se nós olharmos lá atrás para a história, provavelmente, né, Adão e Eva, eles eram mulatos. Mulato. Olha, marrom bombom igual o Nelson. O nome dele é Adão, Adamá. É terra, é barro. Que cor que é barro, irmão? Só for barro de porcelana. Abatido. A minha filha chega a ser cinza, tão branca. A minha mãe, tadinha, dava para ver o sangue correr. A gente não pede para nascer dessa cor, né? Mas fazer o quê? Eu queria ser assim, black, mas não posso fazer nada. Mas isso é Deus, é cor da pele, não tem nada a ver, né? Mas tem um vídeo do Adalto Lourenço, que é um professor, você deve ter conhecido ele, né? E ele fala sobre, bota lá no YouTube, vocês botam lá a cor da pele, de que raça que era Adão, uma coisa parecida. Ele vai falar exatamente sobre isso daí, sobre a paleta de cores. A partir do branco não tem como sair o negro, mas do negro você tira todas as cores. Irmão, os melhores corredores do mundo são negros. Os melhores músicos são negros. Os melhores cantores são negros. Dá licença, aqui, tá? O negro tem superioridade em tudo. Os dentes mais bonitos são negros. O osso mais forte é de negro. Você nunca vai ver um negro sendo campeão mundial de natação. Não vai, porque ele é pesado. O osso do negro é mais pesado que o do branco. Resistência, o negro. Você vê na corrida de São Silvestre quem ganha? São os etíopes. Aqueles magrinhos que você olha assim, meu Deus, como é que pode? O bicho não para de correr. Também o treinamento deve ser correndo de leão lá, né? Mas é uma coisa impressionante. E Deus usa muito a figura do negro, né? Lá em Jeremias, acho que é 23, 13 ou 13, 23, uma coisa parecida. Que ele diz assim, pode o leopardo mudar as suas pintas, ou o etíope mudar a cor da sua pele? É uma pergunta. Assim também vós podeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, assim como é impossível o leopardo tirar as pintas, e o etíope ficar loiro, de olho azul, não tem como. Assim nós somos maus e não tem como fazer o bem, porque nós aprendemos a fazer o mal, né? Bom, aí, irmãos, nós temos alguns grupos, né? É até bom a gente voltar um pouquinho, que ficou muito tempo sem falar. Nós temos alguns grupos filosóficos aqui da filosofia antiga. Eu vou falar de novo, já falei sobre, mas é bom repetir. Nós temos o cinismo, e nós vamos ver essas ideias sendo replicadas hoje. Quem são os cínicos? Os cínicos são os que seguem, os cínicos são aqueles que seguem a filosofia do cinismo. Cinismo é aquele cara que faz uma coisa e parece que não é? Não é esse tipo de cínico, não. É porque a palavra cinismo vem de kinismos, que significa como cão em grego. Como cachorro. Não é como de comer, não. Parecido com, né? Como cachorro. Por quê? Porque a pessoa que deu início a esse movimento, ele se chamava, o famoso Diógenes, o cão. Quem foi Diógenes, o cão? O Diógenes, o cão, ele viveu mais ou menos na época lá do ano 330, por aí, antes de Cristo.
Foi na época do Alexandre o Grande. Você sabe que Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, o filósofo. O Alexandre não era grego, ele era macedônio. Onde que é Macedônia? É turco. Turco, ali, croata, né? Aquela área da Macedônia, onde era a antiga Iugoslávia, aquela área ali, né? Foi aluno de quem? O Alexandre foi aluno de Aristóteles. Ele era um menino, então, muito instruído, né? Só que ele sempre teve o sonho de conhecer esse tal de Diógenes, porque esse Diógenes foi um camarada que resolveu viver uma vida completamente desligado da matéria. Então ele morava lá no centro da Grécia, lá em Atenas, né? Ele morava no mercado, dentro de um barril, pelado, e vivia igual cachorro. As pessoas que mexiam com ele fazia xixi em cima, igual cachorro. Fazia cocô no meio da praça como é que eu vou dizer assim? Em repulsa às convenções estabelecidas, às regras que o governo colocava. Ele é uma pessoa que vivia contra o sistema. Então ele andava pelado, se masturbava na frente de todo mundo, fazia xixi em cima das pessoas, jogava as coisas nos outros. Mas ele era muito inteligente. E ele sempre tinha uma resposta na ponta da língua para dar para quem quisesse. E o Alexandre o Grande conhecia a história dele. Sabia quem ele era muito inteligente. Um dia ele vai fazer uma visita lá, o Alexandre já era o grande Alexandre, né? Chega, imagina só a cena, ele chegando naquele mercado, o barril, e esse cara ficava o dia inteiro nesse barril, tomando sol, comia quando lhe dava, igual cachorro, por isso que ele era Quinos. Era a Diógenes, o Quinos, o cachorro, né? Como cachorro. Porque ele comia igual cachorro, vivia igual cachorro, vivia do que lhe dava, né? Aí o Alexandre sabia dele, falou assim, rapaz, eu quero conhecer esse Diógenes. Aí conta a história, tem um monte de história. Aí uma delas diz que o Alexandre chegou, ele estava lá deitado no barril, pleno meio-dia. Aí chega Alexandre com aquela cavalaria toda. Boa tarde, meu senhor, o senhor que é o Diógenes? Eu mesmo. Deitado estava, deitado ficou. Ele falou assim, eu sou Alexandre o Grande, o conquistador. Aí fez aquele rosário de coisa. E o cara não está nem aí, né? Aí o Alexandre, querendo fazer um bem para ele, né? Falou assim, o que você quer que eu te faça? Me pede que eu te faça aqui agora, né? Eu quero realizar um desejo seu. Ele lá deitado, você faz mesmo? Faço, sim, o senhor é um exemplo para mim, né? Aí eu falei assim, então você faz um favor, dá para você sair da frente do sol, que você está me tampando o sol? É muita folga, né, irmão? Aí o Alexandre falou assim, rapaz, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. Aí o Diógenes respondeu, se eu não fosse o Diógenes, eu queria ser o Diógenes. Aí diz que outra história, o Alexandre de novo chegou, ele estava lá mexendo numa caixinha com terra e com um pedacinho de ossos, né? Aí diz que ele chegou e falou assim, o que você está fazendo aí? Rapaz, eu estou procurando os ossos do teu pai, mas não consigo separar do osso de um escravo. Né? Aí o cara falou, pô, esse cara é cruel mesmo. Aí diz que um dia a história, ele foi vendido como escravo, né? Ele foi pego e foi levado para ser vendido como escravo. Aí diz que ele estava no mercado de escravo e passou um cara lá, cheio de dinheiro, e ele falou assim, eu quero ser vendido para esse homem, porque esse homem precisa de um homem sábio. E o cara ficou tão impressionado com aquilo que comprou ele. E levou ele para dar aula para os filhos dele em casa. E diz que os filhos dele amaram. O Diógenes morreu com 89 anos na casa dele lá. Né? Imagina você ter um Diógenes ensinando teu filho em casa. Né? E foi, a história conta isso. Então esse Diógenes foi o que deu início a esse movimento chamado do cinismo. Quem são os cínicos? São esses que hoje são os defensores do movimento do anarquismo. O que é anarquismo? É aquela forma de governo sem governo, governo desgovernado, sem regras, não leis, no rules, né? Regulamentos, né? No rules, né? Meu corpo, minhas regras. Entendeu? Né?
Então, feminismo, gaysismo, aí, esses GLSTXBJ, né? Esses movimentos que são contra tudo e contra todos. Então, isso tem um início. Isso tem uma ideia, tem uma ideologia por trás, que é o cinismo. Nós falamos aqui do Diógenes, que defecava em praça pública. Eu até dei um exemplo aqui de uma senhora, que é uma professora, uma moça lá, que era professora de criança, na época do Bolsonaro, que estava candidata a presidente. Ela lá em São Paulo, embaixo do Museu de Arte Moderna, lá em São Paulo, ela defecou na rua, em cima da foto do Bolsonaro, ela defecou. Não sei quem viu, você se lembra disso? Uma professora. Isso é cinismo. Ele também tinha uma igreja, uma vez também, uma mulher também fez isso. Então, esses movimentos, essas coisas assim, absurdas, que vai de encontro, religião, de encontro à moral, bons costumes, isso tem um viés cínico, ou também outro, ceticismo também é um outro. Os céticos, quem são os céticos? Os céticos também fazem parte de um movimento chamado ceticista. Esse movimento surgiu de um camarada chamado Pirro de Elis, que era um viajante que sempre acompanhava o Alexandre o Grande nas conquistas. O Pirro de Elis, ele começou a perceber, em outros países, grego como era, o macedônio, né, ele descobriu que quando chegou lá na Índia, aquilo que era certo lá na Grécia era errado na Índia. O que era justo lá na Grécia era injusto na Índia. O cético duvidava de tudo, né? O cético não é que duvida de tudo. O cético é aquele que faz a chamada suspensão do juízo. A chamada epoqué. Epoqué é quando você suspende o juízo. Você chega num lugar e não julga mais nada. Você diz assim, isso aqui não é certo, não é errado. Isso aqui para ele está certo, porque lá onde eu moro, por exemplo, tem um segmento na Índia, tem um grupo lá, eu não sei em que lugar, mas até hoje é assim. Vamos supor que tem um senhor lá, um idoso, que se casa com uma mocinha lá de 12, 13 anos. Aí daqui uns 10 anos esse homem morre. A moça já está com uns 20. Na cultura lá, a moça não pode ficar viúva. Ela tem que morrer junto com o camarada. Então ele vai ser cremado e ela vai ser cremada junto. Então isso no nosso conceito, isso está errado. É injusto isso. Mas para eles é certo. É isso que eu estou dizendo. Então o Pirro de Elis foi um cara que chegou num lugar desse na Índia, porque o império do Alexandre chegou até a Índia, sabe disso, né? Pegou toda a Europa ali, quase toda, e foi até a Índia, um dos maiores do planeta. Né? Foi grande. Então, quando chegou lá, ele viu que o que era certo para ele lá era errado. De repente, ele pode ter assistido uma cena dessa. O marido morreu e teve que matar a mulher também, porque na cultura tinha que matar. Porque para os dois se encontrarem na eternidade, lá na crença dele, sei lá o que é que eles acreditam. Né? Então, ele viu assim, se eu começar a pensar muito nisso aqui, ideia dele, eu vou ficar maluco. Então, eu vou fazer uma epoqué. O que é epoqué? Eu vou suspender o meu juízo. Eu não vou dizer que isso é certo e que isso é errado. Se eu estiver aqui, aqui é certo. Mas lá na minha terra é errado. Mas quando eu voltar para a minha terra, eu acabo com a epoqué. Eu volto com o meu juízo e aqui eu faço o que é certo. Então, o ceticismo, ele surge exatamente nessa suspensão do juízo. Você não vai mais dizer se é certo ou se é errado. Então, nessa questão, ou, como você falou, não existe mais certo e errado. Não é que não existe certo e errado. O certo e o errado existe. Eu é que não vou me posicionar. Eu conheço o certo e errado na minha concepção. Mas se eu estou lá no outro lugar, eu vou fazer essa suspensão, eu vou aplicar essa epoqué, eu suspendo o juízo. Entende o que eu estou falando? Suspender o juízo. Eu não vou julgar. Então eu vou ficar neutro. Então, para mim, aí sim, não tem certo e errado. Mas que o certo e errado existe, existe. O justo e injusto existe. Deixa passar. Né? Laissez-passer, né? Como diz o francês, laissez-faire. Deixa fazer. Então, eu vou ter que fazer isso. Então, o ceticismo é isso. É eu fazer a suspensão do juízo. Então, sim, não existe mais certo e errado.
a partir do momento que eu suspendo o juízo. E o ceticismo, ele existe hoje. Agora, eu posso fazer essa epoqué por conveniência, né, irmãos? Se eu estou com vontade de fazer coisa errada, eu estou vendo que naquele lugar lá não é errado, eu vou fazer. Vocês sabem que existe um lugar, duas informações, antes de falar desse lugar. Existia um jogo, nem sei se existe mais, mas existia um jogo que se chamava Second Life. Já ouviu falar de Second Life? Second Life, segunda vida. O que era o jogo Second Life? Esse jogo Second Life era um jogo que você, para entrar nesse jogo, você tinha que criar um avatar. O que é um avatar? Um avatar era um bonequinho que era uma representação daquilo que você queria ser naquela vida. É uma Second Life, é uma segunda vida. Aquela vida era uma vida virtual não existente que você criava. Era uma vida virtual. Então muita gente que tinha algumas coisas reprimidas, ele tinha vontade de ser ladrão, bandido, gay, homossexual, que é também gay, né? Mas sei lá, uma outra coisa qualquer, ele queria ser um assassino, então ele assumia essa identidade nesse jogo, ele podia criar um avatar assassino, um avatar mulher, mesmo sendo homem, podia criar um avatar homem sendo ela mulher, entendeu? Então é um lugar que a pessoa se ambientava no seu alter ego chamado, o seu outro eu. É um alter ego, na psicologia, né? Seria um outro eu que ela projetava nesse avatar, nesse bonequinho, nesse jogo chamado Second Life. Deu para entender? Então ali ele colocava para fora todos os seus desejos e o jogo dava essas oportunidades da pessoa matar, claro, tudo virtualmente, né? De fazer sexo ali com homem, com mulher, com 10, com 50, do jeito que ele quisesse. Liberdade de fazer tudo que a gente Tudo. faz de errado. É proibir. Second Life. Bom, tudo isso para falar do ceticismo. Tem a ver. Porque alguém para criar um jogo desse tem que fazer uma epoqué. É ou não? Pode não ser. Eu não vou fazer uma epoqué. Tá, mas você está tirando, aí você está criando um ambiente que a pessoa vai fazer o que quiser ali e não vai ser errado, não vai ser certo. Ela vai fazer o que ela quiser. Mas o jogo foi pouco, né, irmãos? Agora existe aí um chamado Burning Man. Já ouviu falar? Burning Man? Burning, que é pegando fogo, né? Queimando. Man, homem. Esse Burning Man é uma reunião que se faz num deserto lá nos Estados Unidos, uma vez por ano. É um acampamento que se faz, ele é montado com barracas, uma coisa muito organizada, com segurança, com amparo médico. Você paga muito, você não, quem vai lá paga muito caro para ir lá. Tipo, deve ser uns $1.500 por pessoa. É muito caro. Mas lá dentro tem comida, tem lugar para você dormir, tem tudo. Mas tudo acampamento no meio do deserto. O que acontece nesse lugar? Dentro desse... É um tipo de um parque temático que é montado de barracas, tá? No meio do deserto. Então cada barraca tem uma temática. Então vamos supor que tem uma barraca lá do sadomasoquismo. Então a pessoa que sempre quis ser sadomasoquista, ela vai lá para aquela barraquinha e lá é proibido proibir. Ela faz o que quiser lá dentro, ninguém sabe o que está acontecendo lá. De repente vai lá a mulher, o marido, vai com o filho, vai com todo mundo, como vai mesmo, com famílias inteiras para esse lugar aí. Procure depois na internet. Burning Man. Vai falar, o pastor está inventando moda. Não, você vai ver que é real. Aí tem outra barraca lá, que é a barraca do choro. Então a pessoa quer chorar, vai lá e fica chorando lá dentro. Chora, porque... Tem uma barraca lá que a pessoa se veste de animal. O sonho dela era ser um animal. Ela vai botar rabo de animal, vai ser tratado como animal lá dentro. Então é um lugar onde as pessoas extravasam. E tem várias barracas temáticas. Tá? No último dia, parece que são 10 ou 15 dias que tem da pessoa, e cada dia ela pode ir para uma barraquinha dessa aí se ela quiser, tá? Aí tem o último dia, que é o dia do Burning Man. O que é o Burning Man? Eles fazem um boneco lá, tipo uma figura humana, né? Figura de um espantalho, e botam fogo nessa figura, e nessa imagem, né, enorme, deve ter uns 15 metros lá.
Só que antes de botar fogo nessa imagem, as pessoas que vão para lá, para o Burning Man, elas levam ou uma foto, ou escrevem alguma coisa, ou levam um pedaço, alguma coisa que lembre, algum trauma que ela tem, alguma necessidade que ela tem, alguma coisa que esteja relacionada àquilo que está tirando a paz dela, que está trazendo sufoco para ela, depressão para ela, que trouxe coisa ruim para ela, lembranças ruins. Ela leva para esse evento, se extravasa durante os 15 dias, e no último dia ela coloca anexa, fixa nesse boneco, aquilo que representa alguma coisa de ruim nela ou que traga para ela alguma lembrança. É uma foto, de repente ela é uma pessoa que não teve assim uma boa convivência com os pais, então ela leva a foto do pai, ou não conseguia perdoar, alguma coisa. Tipo fogueira santa. Veja, irmãos, é um paralelo, né? Fogueira santa, a pessoa bota lá. Então, aí quando queima aquele bicho lá, aquele homem, né? Aquela figura com aqueles pedidos, então é como se tudo aquela coisa de ruim fosse consumida pelo fogo e acabou, e a pessoa sai de lá livre. E tem testemunhos, agora eu saí daqui livre, leve, solto. Graças ao Burning Man. E aí? Não tem também algo de ceticismo nisso aqui? Então vocês vejam que essas ideologias, embora nós estamos falando aqui de 300 anos antes de Cristo, são coisas que se replicam, só que com uma outra roupagem. Então nós estamos falando aqui de uma conveniência de suspender o juízo. Quando eu suspendo o juízo, isso é conveniente para mim. Então é uma filosofia helenística, né, antiga, o cinismo, ceticismo. Tem o epicurismo. O que é o epicurismo? O epicurismo diz que você tem que buscar alegria nessa vida através das pequenas satisfações. Você está com fome? Coma. Está com sede? Beba. Está com vontade de dormir? Durma, onde você quiser. Está com vontade de fazer alguma coisa? Faça. Então não impeça que essa vontade venha tirar o seu prazer de viver. Do epicurismo saiu o hedonismo. O que é o hedonismo? O importante é você sentir prazer, não importa de que maneira. Já ouviu falar isso? E nós vamos ver, irmãos, que o epicurismo e o estoicismo, que são os estoicos, né, são grupos que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, são grupos que estavam ouvindo o apóstolo Paulo pregar lá no Areópago. Está lá escrito. E os que os ouviam eram dos epicureus e dos estoicos. Então são grupos lá que estavam na época de Paulo. Agora você imagina pregar o evangelho para essa rapaziada. O que os estoicos acreditavam, né? Bom, primeiro os epicureus. Nem a posse de riquezas, nem a abundância das coisas, nem a obtenção de cargos ou poder produzem felicidades e a bem-aventurança. Produzem na ausência de dores, a moderação nos afetos e a disposição do espírito que mantém os limites impostos pela natureza. Então ele está dizendo aqui, irmão, não adianta você ter cargo político, não. Você ter abundância de coisas também não vai trazer felicidade para você. Você tem que ter alguma coisa que te traga prazer, né? E de que maneira? Você não tendo dores é uma maneira de você buscar satisfação, prazer. Embora existam alguns movimentos aí que dizem que gostam de sentir dores, né? São os... Como é que é o nome deles? São os masoquistas, né? Tem masoquista e tem outro também, que é o... Tem um que gosta de sofrer e tem um que gosta de fazer o outro sofrer, né? Tem o masoquista e tem o... Meu Deus, como é que é o nome? Não é tirano. É o que gosta de fazer a outra pessoa sofrer. Ele se alegra com o sofrimento dos outros. Esqueci o termo agora. Mas tem loucura para tudo, né, irmão? Tudo tem loucura. Então, os epicureus, eles vão dizer que a felicidade, então, está na ausência da dor.
Então o epicureu vai dizer assim, olha, tudo que você quiser fazer que vai te dar prazer, faça. Não meça esforço. Faça mesmo. Aí vem os estoicos, né? Ele vai dizer o seguinte, aceite e se conforme com seus tropeços, pois eles são todos inevitáveis. O estoico, ele é diferente do epicureu. O epicureu fala para você buscar satisfação nas pequenas coisas e tal. O estoico vai dizer o seguinte, amigo, se você quer ser feliz, é o sádico, que vem até do Marquês de Sade, né? É o sádico gosta de ver o outro sofrer e o masoquista gosta de sofrer, isso aí. Então, já o caso do estoico, que o fundador desse movimento aí foi Zenão de Sítio, né? Ele vai dizer que você tem que aceitar a sua vida do jeito que ela é, não importa, você não vai sofrer por aquilo que está, pela circunstância à sua volta. O cara está desempregado. Amigo, até de certa forma, você ser um estoico de algum aspecto até bíblico. Por quê? O estoico, ele ensina você a não mudar o seu espírito, não pode ser mudado por circunstâncias exteriores. A sua paz interior não pode ser tirada por adversidades do lado de fora. E Jesus falou sobre isso, né? De certa forma. Eu até falei que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz do mundo é aquela que eu só tenho paz enquanto não tenho conflito. Mas a de Jesus é aquela, né? Não que seja estoica, mas só um exemplo. Jesus está dizendo, ainda que você tenha conflito, você vai ter paz. Então o estoico está dizendo que eu não posso me deixar abalar. Só que o estoico não tem o evangelho, né, irmãos? Então ele não vai se deixar abalar por si mesmo. É um domínio próprio. Vai. Está desempregado. Estou desempregado, fazer o quê? Aí a sogra também ficou lá, foi despejada, você está desempregado, e vem junto com o genro, junto com o teu cunhado, pegar morar na tua casa. Não tem problema. Venha. Vou fazer o quê? Sou estoico, mano. Vamos lá, vamos junto, tamo junto. Não, juntando tudo isso, o carro vai quebra. Vai ficar quebrado. Não vai tirar minha paz, é estoico. Mas você vai fazer isso não precisa deixar a vida levada, tinha na cabeça também. Então, é um estoico, você não deixar as coisas negativas te abalar. E você sabe que essa filosofia ela é usada até em filme, né, em cinema. Tem até um episódio do Guerra nas Estrelas, que aparece, até eu falei aqui para vocês do Jedi, né? Não sei se foi para vocês que eu falei. Tem um Jedi lá que fala, o cara está sofrendo, né? Aí o Jedi fala assim, você não pode deixar as lutas exteriores abalar o seu interior, a força está contigo. Isso é uma fala estoica, e está num filme, né? Minha barrinha aqui está meio machucada. Entendeu? Então, estoico não deixa as coisas exteriores abalar o seu interior. Tem até eu vou mandar para vocês essas lâminas aqui, esse slides, né? Quem assistiu Forrest Gump aí? Aquele filme? É um cara que tinha tudo para dar errado, né? Interessante aquele filme, eu gosto muito daquele filme. Aí tem uma fala dele. É estoica, olha, ó. Ele diz assim, ó. Minha mãe sempre dizia que morrer faz parte da vida. E eu queria que não fosse. É uma fala do Forrest Gump. É uma fala estoica. Morrer. Você lembra que o apóstolo Paulo falou? Como diz os estoicos, né? Comamos e morramos porque amanhã morreremos. É estoico. É isso, é verdade. No mundo do amanhã morreremos. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. É uma fala estoica. Tem até um programa que eu gosto muito de ver no YouTube, no canal do menino lá, que chama Bom de Garfo, né? É um menino que fica experimentando as coisas todas, né? É o Velberal, o nome dele. Menino novo. Aí ele teve um programa que ele experimentou pimenta, né? Aí o filho dele estava junto, ele tem um filho grandão lá.
Aí o filho falou assim, eu também quero experimentar. Aí ele falou assim, rapaz, e nessas pimentinhas de boteco não, é pimenta daquelas de... Mano, só dele experimentar, você vê ele tomando leite, assim, né? O menino falou assim, eu quero experimentar. Ele falou assim, ó, você não vai aguentar. Aí, sabe o que o menino fala? Eu sou estoico. Ele fala assim mesmo. Eu sou estoico. Um menino novo, que já leu, já teve ideia que veio assim. E ele comeu e não fez careta, não. Mas vai saber o que ele estava sentindo, né? Mas o estoico não demonstra o que está passando, o que está sentindo, né? Então tem muito crente que vive igual estoico, sem saber, né? É assim, E de certa forma a gente tem que ser, né? às vezes tem uma passagem que fala do estoicismo, da dor, do cara, ele sofre, sente dor, mas ele não demonstra. Não, né? Ele passa o que passar, mas ele não deixa ninguém perceber. Exato, é um estoico. Agora, a pessoa que não consegue controlar, né, o inverso do estoico, é essa questão do time, por exemplo. Tem gente que é fanática com coisa de time, né? Briga até por causa de time. Ou é vascaíno, o Flamengo não torce para time nenhum, né? Seja qual for. Corinthians, sei lá. A gente vê. Tem cara que chora. Então, o problema de você não ser estoico nesse aspecto, né? Eu acredito que um crente evangélico, ele vai ter a paixão pelo time, mas não vai chegar a ser tanto, né? Porque tem certas coisas que quando ultrapassam um certo limite é idolatria, né? Até a questão de time também. A gente tem que tomar cuidado. O que começa a tomar lugar de Deus na nossa vida vira idolatria. Irmãos, eu posso até não adorar nada, time nenhum, pessoa nenhuma, mas de repente eu posso adorar a mim mesmo sem saber. Ficar 1 hora na frente do espelho, espelho meu, existe obreiro mais lindo que eu. Aí a sua mente, você está tão doente, que acha que não tem, você é o cara, está doente. É uma idolatria. Vai fazer igual o Narciso, né? Vai dar um narcisismo. O Narciso é um menino, as meninas, as ninfetas, queriam todo namorar com ele, né? Lá na mitologia. E ele falou assim, não, vou namorar com vocês coisa nenhuma. E ele era lindo mesmo, cara, Narciso. Um dia, deu sede nele, ele foi beber água numa fonte de água parada. E na hora que ele olhou a imagem dele, ele ficou apaixonado, ele nunca tinha se visto no espelho. Mas no dia que ele olhou a imagem dele, ele... Meu Deus, eu sou lindo mesmo. E morreu olhando para o espelho. E tem gente assim. No dia que olhar-se no espelho e confrontar com a verdade, ela morre. Então tem gente que precisa ser confrontada, né? Tem uma frase que diz que Narciso acha feio que não é espelho. Entendeu? Então, aquele que não é estoico, eu falo do time, da mesma forma que ele é lá no topo, quando o time ganha, ele vai ficar lá no topo quando o time perder. O estoico não, mano. Perdeu, se lasca. Ganhou, não fazendo diferença nenhuma. Então ser estoico é até uma coisa boa, em certo aspecto, para nós, né? Agora a diferença do estoico e do crente é que o estoico ele deixa de fazer as coisas por si mesmo, né? E o crente ele tem o auxílio do Espírito Santo para não sentir mais prazer nessas coisas. E não se deixar abalar por isso. E saber que ainda que essa dificuldade, ele esteja passando por essa dificuldade passageira, isso vai passar. O estoico não tem essa certeza se vai passar, não. Ele não tem fé. Aí que começa a fazer a separação. Entendeu? Ser estoico é bom, em certo aspecto. Mas vai chegar uma hora que eu preciso da fé. Eu não posso viver só de contrariedade também. Eu tenho que crer numa perspectiva de melhora. E melhora, irmão, de certa forma, o Senhor não vai deixar a gente passar necessidade. O estoico não sabe disso. É essa a diferença que a gente tem que fazer, tá? Também. Nós temos também um tal de Epíteto, que é um estoico, né? Ele dizia o seguinte:
Não se deve pedir que os acontecimentos ocorram como você quer, mas deve-se querê-lo como ocorrem. Assim sua vida será feliz. O que ele está querendo dizer? Eu programei para acontecer assim, mas aconteceu tudo diferente. Seja feliz do mesmo jeito. Porque as coisas não vão acontecer do jeito que você programou, mas do jeito que elas têm que ser. Isso é o epíteto. Isso é o Epíteto. epíteto. É estoico também, ele também segue esse... É como que essa passagem, né? O homem faz planos, mas Deus que dirige os seus passos. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas de Deus a resposta da boca. Vamos traduzir esse versículo? Eu faço plano, eu faço projeto, eu programo, faço minha agenda, e Deus fala assim: meu filho, pode fazer seu plano, faça seu projeto, faça a sua planilha, do jeito que você quer que aconteça. Só que eu vou fazer do meu jeito, tá? O homem faz planos, Deus que dirige para cá. Que isso? Aí, de repente, assim, mas eu planejei isso, mas Deus mudou. Não é assim que você quer, eu quero. Irmãos, olha, Essa diferença, né? eu tenho muita experiência a respeito disso. Eu querendo fazer uma coisa que eu gosto até hoje de fazer, mas está fazendo a coisa que Deus não me quer nesse lugar. E a pior coisa que tem é você fazer uma coisa contrariando Deus. É complicado, irmão. É bater muito em ponto de faca. Né? A coisa está dando certo, mas não é o certo. Não é epíteto. Você está entendendo a diferença? O nosso problema é que a gente está fazendo o que a gente quer e está dando certo. Mas, Senhor, não pode, o Senhor está abençoando. Mas eu não te quero aí. E aí, irmãos? Como é que você vai trabalhar a tua cabeça num negócio desse? Entendeu? Até aceitar o que Deus quer Irmão, mas é um parto. é, É um parto. é difícil. É muito difícil. O apóstolo Paulo sofreu isso. E ele viveu esse conflito até morrer, irmãos. Eu não sei o que é que tinha nele, que espinho na carne era aquele, que era uma coisa que... Eu não sei se era uma coisa que ele estava fazendo, que ele não queria fazer, que Deus mandava ele fazer, mas ele não aceitava. Ou era alguma coisa que Deus colocou nele e não se livrava daquilo. E quanto mais ele orava, parece que ficava pior. E chegou uma hora que falou assim: eu não aguento mais. E o Senhor falou assim: tá bom. Tá doendo, Paulo? Tá, Senhor, tá doendo. Mas muito, muito. Eu estou sendo esbofeteado pelo diabo. Paulo, tô vendo, tá sofrendo mesmo, cara. Mas não vou tirar, não. Mas vou te dar graça. Irmãos, é complicado. Eu não quero estragar seu dia hoje, mas... Irmão, existem algumas coisas que a gente vai levar até o fim. Então, assim como o estoico diz assim, olha, você tem que aceitar as coisas do jeito que ela vem, porque ela não vai acontecer do jeito que você quer, mas do jeito que tem que ser, e assim você vai ser feliz. De certa forma, é assim. Você quer um exemplo? E a gente ouve muito isso de pais, né? A gente, quando tem filho, eu tenho dois, eu tenho um casal, graças a Deus não me dão trabalho, nunca me deram trabalho. Mas eu tinha um projeto para os meus filhos de vai ser assim, assim e assim. Só que o filho não tem nada a ver com a gente, irmãos. Absolutamente nada. Não que sejam pessoas ruins, eu estou dizendo assim. Mas a gente, como pai, a gente projeta. Até profissionalmente, como eu falei, né? É verdade. E a gente fica frustrado. Os temperamentos de comportamento são bem diferentes. Os pais do passado era pior, que até casar o filho com quem eles queriam. Não é? Era pior. E para alguns foi uma desgraça fazer isso. Aquele casamento arranjado, o menino já nascia, já estava com o casamento arranjado. Aí vai casar com alguém que não tem nada a ver mesmo.
vai ser escravo da pessoa. Às vezes casa por conveniência, antigamente casava por conveniência. Vai casar com fulano porque fulano era barão, era duque, era não sei o quê. Ou tem dinheiro. E quem diz que dinheiro traz felicidade, irmão? Tudo bem, vai trazer um conforto, mas o que a gente mais vê aí, os países onde tem mais suicídio são os países mais ricos. Os países onde tem mais dificuldade são os países onde as pessoas correm mais atrás. Tem dificuldade? Tem. Tem depressão? Tem. É uma doença da alma. Mas você não vê tanto problema quanto país milionário. Estou em crise existencial porque não troquei o meu iPhone 11 pelo 12. Hã? Mano, eu estou em crise existencial porque eu não almocei ainda. O que é iPhone? Entendeu, irmão? Então, você vai fora aí dos países ricos, as crises são essas. Agora você vai na África, vai na Índia, Coreia do Norte, China mesmo, aquela fachada de país rico, mas tem gente passando fome lá. Agora, pastor, Brasil. Isso aí é uma peculiaridade das famílias, né? Querer que os filhos sejam o que a gente quer. Isso é peculiar. A gente faz plano, né? Mas você tem que ensinar, né? Você vai estar sempre com o seu filho o que você tem, o que você acha. Mas nem Aí, sempre. desde o momento que ele não segue o que você acha que na sua vida não seja boa, aí você. Mas ele tem a personalidade dele, tem a vontade dele. Ele conviver com a gente, então, depois de adulto é mais difícil ainda, porque a gente não pode falar nada. E assim. É complicado. O sonho de um pai. Eu quero que meu filho seja um médico, seja um engenheiro. Mas será que ele vai ser feliz ali, naquilo ali? De repente o cara nasceu para ser mecânico, mano. E vai ser um excelente mecânico, vai ter uma oficina, vai ganhar muito mais que médico. Entendeu? Uma moça quer fazer uma outra coisa. É igual minha filha desde pequenininha, desenhando. Aqueles bonequinhos rudimentar de criança, né? Mas de pequenininha, você sabia, ela é um desenho atrás do outro, desenho. Vai ver o desenho dela hoje. Os books dela. Lógico, fez curso, fez tudo, mas o dom é de Deus, irmão. É um talento. Ela vê você assim, ela te desenha, cara. O meu desenho é aquela bolinha com 2 rolinhos. Eu não sei fazer desenho, não tem como, não é em mim isso. Né? Mas Deus me deu outros talentos, mas não é desenhar. Ainda bem que Deus não só deu o talento de desenhar, nós só não só ter desenhista. Né? Então, cada um com o seu, na sua chamada, né? Eu tinha esse sonho aí, meus filhos. Eu tenho 2 filhas que estão formadas e o outro estava se formando. Esse cara se formando para a sua faculdade. Aí ele falou para ele, falou, pai, você acha que eu me formando vou me realizar? Mas esse é um pensamento seu. E ele agora abriu um comércio para ele e falou, eu gosto de empreender, eu sou empreendedor. Sim. A minha filha, a outra, fez ciências humanas e trabalha com vendas. A outra fez direito, essa está trabalhando na área. Tirou lá, está trabalhando na área. Mas os outros dois. É assim, irmão, então não adianta. O Epíteto ainda dizia o seguinte: como viver uma vida plena, uma vida feliz? Como ser uma pessoa com boas qualidades morais? Então, responder a estas 2 perguntas fundamentais foi a preocupação da filosofia de Epíteto. Para Epíteto, uma vida feliz e uma vida virtuosa são sinônimos. Felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Então, o caminho que você escolher trilhar é o que vai dizer. Outra coisa, irmãos, dentro dessa coisa da questão da busca da felicidade. Felicidade, grave bem isso. Felicidade não é um lugar a chegar. Eu vou chegar lá onde está o Nelson, lá está a felicidade. Tem gente que vai levar a vida inteira para chegar lá, vai chegar lá e fala assim, rapaz, me enganei. Felicidade não é você chegar, não é um lugar. A felicidade, ela tem que ser usufruída no caminho. Você tem que ser feliz em todo o tempo.
Então, quando a gente começa a entender que nós não precisamos de tanta coisa para ser feliz, porque o nosso problema, irmãos, é que a gente, inconscientemente, nós somos bombardeados para ter coisas. E a gente associa a nossa felicidade com a possessão de coisas. Mas você vê que Jesus, a primeira coisa que fala com aquele moço rico, e a Bíblia diz que Jesus amou ele. E ele falou assim, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí ele fala, eu guardo os mandamentos, assim, isso eu tenho guardado desde pequeno. Aí Jesus falou assim, mas ainda te falta uma coisa. Jesus deve ter olhado para aquele monte de camelo dele, com um monte de tranqueira pendurada, que eles viajavam com as coisas, né? Jesus falou assim, eu estou vendo que você tem uma bagagem boa, né, meu irmão? Você quer me seguir? Pega tudo isso que você tem aí, vende, vai dar uma grana. Aí você pega o dinheiro, não vai ficar para você não. Você dá tudo para os pobres. Quando você não tiver nada, você vem e me segue. Aí o menino, Pô, vou me desfazer das minhas coisas, todas, né? Vou ficar sem nada. ele deve, eu imagino, eu gosto de ficar imaginando a cena. Ele olhando para os camelos, olhando para os discípulos, olhando para os empregados dele, para os sapatos dos empregados, devia ser coisa fina, olhando para os pezinhos dos discípulos, que chinelinho mais simples, né? Olhou para lá, olhou para cá. Ele não responde nada, ele vai embora. Jesus falou assim, olha, é mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não que rico não seja salvo. São pessoas que têm apego às coisas. Então, se você parar para pensar, irmãos, o evangelho, ele não é o evangelho, é diferente até de muitas igrejas que pregam por aí, que é o evangelho que te dá coisas. É o Deus Papai Noel que provê os bens, a prosperidade financeira. E prosperidade na Bíblia não é dinheiro. Quando Deus chama Abraão para ser próspero, você sabe o que significa prosperidade no Antigo Testamento? A capacidade que um homem tinha de gerar filhos. Isso é prosperidade. O homem próspero é o homem que podia ter filhos. Uma mulher que podia ter filhos é uma mulher próspera. Era tão difamada aquele aspecto, né? Era amaldiçoada. Quando ela clamava de Joana, por exemplo, né? Exato. Como ela louvou o Senhor, aquele filho que ela teve. Então, irmãos, o evangelho, ele é despossuidor. É o evangelho da despossessão. E tem um detalhe importante, irmãos. O objetivo final, o telos do evangelho, é o final, né? Quando eu falar telos, é o objetivo final, é o final. Qual que é o objetivo final? É a salvação da nossa alma, certo? E em que se resume a salvação da nossa alma? Entrar no reino. Entrar. Não é entrar? E Jesus sempre fala do entrar. Eram 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. 5 entraram e 5 bateram na porta e fechou-se a porta. Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver. Quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Vai vendo aí. Eram 2 filhos. O filho mais novo e o mais velho. O mais novo era parte da minha ousia. Ousia. Isso é um apax legômeno, né? Na crítica textual. Só aparece 2 vezes na Bíblia essa palavra. Ousia. O menino pediu para o pai a ousia. Não foi dinheiro. Ousia não é dinheiro. Não é riqueza. Ousia é substância. O filho pede para o pai o direito de governar a vida dele. Não pede riqueza, não? Foi traduzido por riqueza. Pode ser riqueza, mas ousia no grego é substância. É independência, né? Se resume no dinheiro, mas o que o menino estava pedindo para o pai é assim: eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser.
E o pai divide para os dois a herança. E o menino vai embora. E o que acontece com ele? Lembra da despossessão? Depois perde tudo. Despossessão. Ele foi despossuído. Quando ele não tinha nada, ele está dentro de um chiqueiro, querendo comer a comida dos porcos. E nem a comida dos porcos deve para ele. E dentro do chiqueiro, quando ele se transforma num pastor de porcos, a ficha cai. Ele cai em si. É o mesmo cai em si de Daniel capítulo 6, quando Nabucodonosor voltou à consciência, que ele estava pastando. É o mesmo termo. Ele despertou. Hã? O que eu tô fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Porco? Eu tenho um pai. Que loucura que eu fiz. Meu Deus. O que eu vou fazer? Quem ganha menos com meu pai come do bom e do melhor. O que eu fiz? Já sei o que eu vou fazer. Veja que ele se arrependeu dentro do chiqueiro, irmão. Eu estava falando dessa passagem com meu filho. Ele pede perdão dentro do chiqueiro. Já sei o que eu vou fazer. Vou voltar para casa e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Me faça como empregado. Ele já estava perdoado dentro do chiqueiro. Só pela vontade dele, né? Por isso que quando ele chega no pai lá, o pai nem deixa ele acabar de falar, porque ele já tinha sido perdoado dentro do chiqueiro. E o que acontece, irmãos, quando ele chega em casa? Estava tendo uma festa e ele entrou na casa, não foi? E a festa está rolando. Botou tudo, renovou, restaurou. Quer dizer, o que ele perdeu, a ousia, ele recebeu de volta a ousia. E outra, detalhe, ele está com o pai dentro da casa em festa, celebrando. E o outro que nunca saiu, está lá. Está ouvindo a festa. O que está acontecendo aí? Mas tu não está sabendo não? Eu não. Teu irmão estava perdido e voltou. E o teu pai deu uma festa. Inclusive mandou matar aquele bezerro que você estava engordando aí para fazer uma festa. Ele mandou matar por causa do teu irmão. Ele não fala isso, tá? Mas devia ser. Para deixar bem irado mesmo, né? Como é que é? Você não vai entrar na festa, não? E que entrar em festa de filho rebelde, boa coisa nenhuma. Não foi isso? Então, um tá dentro, o outro tá fora. Mas, pastor, a gente vê, prestando atenção nessa passagem, a gente vê um irmão e o outro, né? Que experiência que esse irmão saiu, ele adquiriu lá fora no mundo, né? Tudo para falar, irmã, que a gente só vai ter um encontro com o Senhor quando nós formos despossuídos. Tem que ser despossuído. Enquanto tiver alguma coisa nesse mundo que nos prenda, não vai entrar. Até o filho mais velho estava ficando, né? O filho mais velho estava preso aos amigos. Estava preso aos cabritos. Aos cabritos? Não, ao cabrito. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito para celebrar com meus amigos. Ele estava perdendo a oportunidade de celebrar com o irmão dele. E ele nem chamou de irmão. Falou: se teu filho gastou teu dinheiro, teu filho. Não, é teu irmão. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Um valor muito maior do irmão, a experiência que ele adquiriu lá fora. Entra, meu filho, na festa. E a pergunta que eu faço para vocês para encerrar a aula: ele entrou ou não entrou na festa? Ele entrou. Não sei. Não está escrito. Não está escrito não. Não. Foi no convite, né? Esse é uma Netflix para você botar o final. Você decide. Mas pelo acolhimento do pai, pelo perdão do pai, pelo que o pai fez por ele ali, ele... Pelo filho mais novo que já estava na festa. Eu estou dizendo o outro. Não, o outro que veio. Ele falou que não ia entrar, não. Entrou ou não entrou? Mas a pergunta que fica... São duas perguntas que precisam de resposta. O filho mais velho entrou? E a segunda, e será que o filho que estava da festa saiu? O filho mais velho foi quem estava em casa. São dois perigos. O de não entrar e o perigo de se achar muito demais e sair da casa. Que também a Bíblia não fala se ele saiu. É muito sério que refletir
É sério, é para refletir mesmo, por isso que não tem final. Refletir bastante. Mas o que a gente pode aprender disso tudo, nós estamos falando de estoicos aqui, é que o evangelho é o evangelho da despossessão. Então, enquanto a gente tiver alguma coisa presa neste mundo, nós não teremos felicidade. Então, nós vamos ser felizes, ou seremos felizes, né? Quando entendermos que o Senhor tem o melhor para nós. Ainda que eu não esteja vendo nada acontecer, crer que o Senhor vai fazer o melhor por nós. Amém? Então nós vamos encerrar aqui essa gravação, é a da terceira aula. Eu agradeço a todos os irmãos aqui que estiveram conosco, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser.